O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para o match no qual eu e Felipe daremos uma volta pela Bacia do Pacífico. FBI prende militar dos Estados Unidos suspeito de vazar documentos. Então, meu caro Matias, né, semana passada, ou retrasada, agora não me lembro exatamente, nós comentamos, né, que havia ali um burburinho, né, sobre documentos vazados do Pentágono, né, que teria aparecido um servidor do Discord, né, um servidor no Discord, enfim, era um grupo de gamers e que depois foram replicados em um fórum de Minecraft, tá? E chegaram no responsável por isso. E acho que é interessante a gente comentar um pouco, né? O vazamento, tá, ele começou, né, nesse servidor do Discord no início do ano, a partir de um militar dos Estados Unidos chamado Jack Douglas Teixeira. Tá? Eu procurei, não achei se ele tem algum parentesco com o Brasil, né? Ele tem o sobrenome Teixeira, a mesma grafia, né, que nós usamos no Brasil, inclusive. Tá? O avô dele é da ilha de São Miguel, nos Açores. Ele é de origem portuguesa, não brasileira. Portuguesa. Então, o mistério resolvido. Ele tem 21 anos de idade, tá? E ele servia na 102ª ala de inteligência da Guarda Nacional de Massachusetts, tá? Da ala aérea, né? da Guarda Aérea Nacional de Massachusetts. Tá? Lembrando que as guardas nacionais, né, seja a Guarda Nacional Aérea, seja o componente terrestre, é como se fosse, né, a reserva, né, das Forças Armadas dos Estados Unidos, agindo como uma milícia de cada estado, uma herança ali dos textos e do contexto da independência dos Estados Unidos. Né? Tanto que no caso o emblema da Guarda Nacional de Massachusetts usa justamente a figura do Minuteman, né? Que era o franco-atirador colonial, né, do período da Guerra de Independência. Enfim, o Jack Teixeira foi preso, tá, pela FBI. Nós já temos os grandes veículos de imprensa dos Estados Unidos, tanto o New York Times, né, quanto o Washington Post, já se debruçaram um pouco, né, sobre esse servidor do Discord, as pessoas que faziam parte, enfim. Né? O nome do servidor era Thug Shaker Central. Tá? Segundo a matéria do Washington Post, e aí um primeiro elemento eu acho que interessante da gente mencionar. Né? Segundo a matéria do Washington Post, esse grupo envolvia ali mais ou menos 20 a 30 pessoas, né, todos gamers, e tinham materiais ali, especialmente por parte do Jack Teixeira, né, materiais antissemitas, tá? Também materiais com ofensas racistas, e ele inclusive postou, né, uma foto, um vídeo, né, dele fazendo um treinamento com arma de fogo, proferindo ofensas racistas e antissemitas antes, né, de realizar os disparos. Segundo o mesmo Washington Post, entretanto, embora você tivesse esse recorte, digamos assim, nas pessoas que estavam ali, o Jack Teixeira ele não teria, né, feito essas exposições desses documentos confidenciais por algum motivo, digamos assim, ideológico. Ele não seria uma espécie ali de whistleblower, né, um delator do governo dos Estados Unidos, nem seria um agente de inteligência infiltrado e tal. Segundo alguns colegas dele, né, no mesmo grupo, alguns amigos dele no mesmo grupo, né, ele teria começado a fazer isso simplesmente para ganhar moral,
para que, olha só, né, eu sou fodão, eu tenho acesso a isso aqui, tenho acesso a isso, aquele outro, né? Ele teria começado a fazer comentários, né, sobre os materiais que ele recebia, né? Aí ele teria reclamado, inclusive, que ele não estava recebendo devida atenção. Foi quando ele deixou de publicar transcrições e passou a publicar os próprios documentos fotografados por ele na casa dos pais dele, né? Enfim, então ele teria iniciado a publicação meio que para ganhar moral com os amigos dele. Não teria, repito, segundo a matéria do Washington Post, não sou eu que estou afirmando isso. E, claro, você ainda vai ter as investigações, né, tanto do Departamento de Justiça, vai ter mais material da imprensa, pode descobrir novas coisas, isso pode envelhecer rápido, pode ser desmentido, enfim. O fato é que o Washington Post levanta a hipótese de que ele não seria nem um whistleblower, nem um cara tão interessado assim, ele estava apenas querendo ganhar moral com os amigos dele, tá, do servidor. Porém, que dentre as pessoas que estavam no servidor, estavam inclusive pessoas estrangeiras, né? E aí começaram a replicar o conteúdo. De replicar esse conteúdo, o conteúdo chegou no servidor de Minecraft, que seria um servidor aberto, né? Esse servidor do Discord que eles estavam, um servidor fechado, tá? Entre eles, né? O Thug Shaker Central, e a partir disso, né, o negócio ganhou um escopo muito maior, né? E os documentos começaram a circular, inclusive circulando no Telegram, como a gente comentou 1 ou 2 programas atrás. No fundo, isso não vai fazer tanta diferença assim para o Jack Teixeira. Né? Assim, o Jack Teixeira está preso, ele vai ser indiciado pelo ato de espionagem de 1917, né, que foi elaborado no contexto da Primeira Guerra Mundial e depois foi emendado várias vezes, e ele provavelmente vai pegar cana perpétua. Tá? Uma outra discussão que está rolando nos Estados Unidos é, né, o fato de que você tinha ali um moleque de 21 anos de idade, que era um praça, tá? Ele era um praça, tá? Ele era o equivalente, né, a um cabo no sistema de patentes brasileiras, tá? Ele era um Airman First Class, tá? Ele era um cabo, tá? Como ele teria tido acesso, né, ou se uma pessoa, né, dessa graduação, mesmo sendo parte de um setor de inteligência, poderia, né, ter acesso a tantas informações como, por exemplo, materiais que eram dos briefings do Comando do Estado-Maior. Tá? Ele teria compartilhado coisas das reuniões de briefing do Estado-Maior das Forças Armadas dos Estados Unidos. Aí vem, né, o Tucker Carlson na Fox, disse que o Jack Teixeira é um herói, porque mostrou que a guerra na Ucrânia é uma guerra que os Estados Unidos está se metendo demais e que mostra o alcance do governo dos Estados Unidos, enfim. Lembrando né, que o Tucker Carlson acaba sendo um dos principais porta-vozes do Partido Republicano, que tem se oposto à guerra à Ucrânia justamente pelo envolvimento do governo Biden. Né? É uma maneira que eles encontraram de se posicionar contra por ser da atual administração. Exatamente. Aí falando da questão da guerra na Ucrânia e tal, tem uma segunda questão aqui, que a primeira é essa, né? A primeira é de quem se trata o Jack Teixeira e qual foi a circunstância desse vazamento. A segunda questão, e que aí é algo que a gente já comentou aqui naquele outro programa, é o seguinte: é muito complicado nesse momento, tá, falar o que tem de concreto nesses vazamentos. Por quê? Óbvio, essa inclusive é a argumentação do próprio governo dos Estados Unidos, dizendo que muita coisa que vazou é falsa ou foi adulterada, né, para tentar disfarçar as circunstâncias. Né? Mas o fato é que realmente é muito complicado agora atestar o que é real e o que não é. Por quê? Primeiro, né, a gente não sabe as circunstâncias em que esse documento foi parar na mão do Jack Teixeira. Segundo, se ele pode ter adulterado alguma coisa ou não, mas provavelmente não. Mas o fato é, os documentos que nós vimos, né, que eu digo, chegaram ao vazamento geral, são os documentos que passaram pelo grupo pequeno do Discord, depois pelo grupo maior do Minecraft,
né, do servidor de Minecraft, e que depois foi parar em redes como Telegram e Twitter. Então, estou na mão de muita gente. Então, é possível que tenha tido coisas ali que foram adulteradas, que foram modificadas. Tá? Novamente, isso não quer dizer, eu não estou dizendo que tudo isso que está aqui é mentira ou é verdade. O que eu estou dizendo é que justamente a gente não consegue saber, ainda mais em 2023, né, em que a gente tem que duvidar de praticamente toda e qualquer coisa que está na internet. Né? Então, tem algumas coisas. Então, assim, né, o que a gente tem ali, por exemplo, de algumas substâncias. Né? Os documentos falam, né, do número de baixas, né, que a Rússia teria sofrido de 190 a 223 mil baixas, incluindo, né, algo como 35 a 43 mil mortos, enquanto a Ucrânia sofreu 124 a 131 mil, sendo entre 15 e 17 mil mortos. Tá? Segundo os mesmos documentos, falam que a região de Bakhmut, né, estaria para cair. A gente vai falar mais disso no próximo bloco. Tá? Fala que em setembro de 22, tá, setembro do ano passado, um avião de vigilância eletrônica, né, um avião espião britânico, quase foi abatido no Mar Negro, tá, por caças russos, tá, perto da Crimeia. Fala que a Rússia está ficando sem munição, tá? Fala que tem soldados das forças especiais de país da OTAN na Ucrânia, tá? Como 50 militares britânicos, 17 letões, 15 franceses, 14 dos Estados Unidos e 1 neerlandês. Tá? E, por exemplo, esse tipo de coisa a gente já sabia. A gente pode até não saber os números exatos, mas que você tinha comandos especiais da OTAN operando na Ucrânia, a gente já sabia. Nem que fosse apenas operações de treinamento, mas muito provavelmente também em situações de linha de frente. Né? A gente até comentou aqui, algumas semanas atrás, quando nós tivemos 2 britânicos que morreram. Né, eles eram supostamente voluntários humanitários. Eu falei que um deles, assim, a cara dele, né, o porte físico dele, enfim, todo, né, se vê nas fotos que ele não era um profissional humanitário. Né, se vê ali que era um profissional do gatilho mesmo. Né? Enfim, falam da expansão da presença do grupo Wagner, incluindo tentativa de compra de material bélico na Turquia, fala da potencial construção de uma fábrica de munições russas no Egito, tá? O Egito viraria um grande fornecedor de munições para a Rússia, enfim, fala ali de uma série de questões, mas que, repito, hoje a gente só consegue mais ou menos especular o que é de real, o que pode significar, quais são os possíveis efeitos concretos. Tem que esperar um pouco mais, a verdade é essa. Tá? O mais importante, talvez, nesse momento, é um terceiro aspecto disso tudo, que é, junto com esses vazamentos, né, nós tivemos uma série de negativas dos países envolvidos, né, dos atores envolvidos, né, dizendo, não, é mentira, né, não, é falso e tal. Mas é o seguinte, a gente não sabe o que é verdade, mas alguma coisa deve ser verdade, né? Alguma fração, pelo menos, deve ser verdade. E aí a gente vai ter uma repercussão muito grande, né, em relação ao próprio serviço de inteligência dos Estados Unidos. Por isso que, assim, quando a imprensa, né, especialmente a imprensa dos Estados Unidos, fica falando sobre o conteúdo, tá? Está deixando de lado o big picture, talvez intencionalmente inclusive, que é o fato de que esses vazamentos, primeiro, significam um constrangimento, mais um constrangimento para os Estados Unidos, porque você tem ali a espionagem de países aliados. Né? Os Estados Unidos espiam seus aliados? Espiam. Né? Potências espionam, inclusive, os seus aliados desde sempre. Né? Os Estados Unidos têm o fator, né, de ter um virtual monopólio nessa área tecnológica. Né? Então, isso facilita também a espionagem pelos Estados Unidos. Nós já tivemos denúncias muito mais concretas, como o caso Snowden, né, que mostrou por A mais B, né, que, por exemplo, com o aparelho celular pessoal da Dilma e que o aparelho celular pessoal da Angela Merkel eram espionados. Tá? A Dilma, na época, presidente do Brasil, cancelou uma viagem de Estado dos Estados Unidos por conta do episódio de Snowden.
Então, primeiro, esse constrangimento, porque a gente tem espionagem, né, vazamento de coisas envolvendo Israel, envolvendo Coreia do Sul, envolvendo reuniões sensíveis de políticos da Coreia do Sul, tá, de liderança da Coreia do Sul. Então, assim, como os Estados Unidos conseguiram, né, essas informações? Tá? Então, os Estados Unidos está espionando ativamente os seus aliados, isso gera um constrangimento. Segundo, isso gera um constrangimento também em relação aos aliados dos Estados Unidos que fazem parte da Aliança Cinco Olhos, que a gente já mencionou aqui, que tem esse nome que parece saído de filme do James Bond, né? Mas que une Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia numa grande rede de cooperação de espionagem e que se você vulnerabiliza um dos 5 países, você torna vulnerável toda a cadeia dos 5, em alguma medida. E, finalmente, né, dentre os aliados espionados também, meu caro Matias, a gente tem ali o Antônio Guterres teria sido espionado. Tá? O Zelensky está sendo espionado diretamente pelos Estados Unidos. Tá? Não estou falando ali a reunião de gabinete do Zelensky, não, estou falando o Zelensky, a pessoa, o aparelho de celular, a pessoa física dele, enfim. E a terceira questão é as eventuais consequências desse vazamento, especialmente no setor de inteligência. Porque, por exemplo, né, vazou que os Estados Unidos não confiam muito numa possível contraofensiva ucraniana. Então os ucranianos podem mudar a sua contraofensiva. A gente está especulando sobre uma hipótese futura. Agora, como os Estados Unidos conseguiram as informações que eles têm sobre a Rússia? Foi interceptando comunicações? Foi quebrando alguma criptografia? Então, agora a Rússia sabe disso. Então a Rússia agora pode mudar alguma coisa nesse sentido. Fontes humanas de inteligência, como agentes, como informantes que às vezes sequer sabem que são informantes, podem ter sido afetados por isso também. Vamos lembrar, essa é a principal acusação, era a principal acusação, né, contra a Chelsea Manning, pelo caso Wikileaks, né, quando você teve aquela publicação enorme, uma quantidade enorme de dados no Wikileaks, né, que falaram, olha, colocou em risco a vida de agentes e de informantes dos Estados Unidos. Agora, né, então, por exemplo, como os Estados Unidos ficou sabendo dessas informações de reuniões em Israel? Né, foi com uma fonte humana de inteligência, então essa pessoa agora ela pode estar em risco, ou então é uma fonte que pode ser pelo menos, sei lá, removida do cargo em que está. Então, esses efeitos são muito mais interessantes do que ficar especulando se é verdade que o Egito fabricaria foguetes ou não para a Rússia. E, tá? Felipe, só abrindo um parênteses para o caso Wikileaks, que está rolando um movimento dentro da ala progressista dos deputados democratas para que o Departamento de Justiça retire as queixas e o pedido de extradição referente ao Julian Assange. O Julian Assange que está, né, aquela questão da extradição dele, né, pode até mesmo poderia ser condenado à morte, enfim. Então, assim, esses efeitos, né, o constrangimento de espionar aliados, a exposição de fontes, a exposição de interceptações é muito mais grave e muito mais interessante do que ficar, olha só, o número de baixas na guerra na Ucrânia, ou então, olha só, o grupo Wagner tentou comprar munições na Turquia, ou então o grupo Wagner quer expandir suas operações no Haiti, né? Gente, se o grupo Wagner for operar no Haiti, a gente vai saber daqui a algumas semanas, daqui a alguns meses, entendeu? Agora, como os Estados Unidos obter informações de reuniões de comando da Rússia, aí isso é muito mais interessante. Tá? Enfim. Aí, meu caro Matias, a gente vai, né, passar aqui por algumas outras notícias dos Estados Unidos, começando pelo dia 8 de abril, na Flórida, né, onde faleceu o Benjamin Ferenczi, aos 103 anos de idade, ele que era o último promotor, né, do julgamento de Nuremberg, né, o julgamento dos 16 principais criminosos contra a humanidade de guerra nazistas em Nuremberg. Ele que nasceu na Romênia, né, mas migrou para os Estados Unidos aos 10 anos de idade, onde ele se formou em Harvard,
inclusive, e ele foi promotor em Nuremberg aos 27 anos de idade. Ele que faleceu, repito, na Flórida, em uma casa de repouso de idosos. No dia 10 de abril, tivemos mais um episódio de tiros em massa nos Estados Unidos, dessa vez em Louisville, no Kentucky, tá? Em que um homem, né, chamado Connor James Sturgeon abriu fogo contra seus antigos colegas de trabalho do Old National Bank, deixando 5 pessoas mortas. Ele que usou um fuzil e foi morto pela polícia. Tá? No dia 12 de abril, a National Public Radio, né, dos Estados Unidos, a NPR, afirmou que vai sair do Twitter, né, porque o Twitter passou a classificar o NPR como State Affiliated Media, né, ou seja, mídia ligada ao Estado, um rótulo que até o momento estava usando apenas para veículos estatais de Rússia e China, principalmente. A NPR protestou contra isso, né, porém, vamos lembrar, a NPR como o próprio nome diz. National Public Radio, é um veículo estatal. E aí, o que o Twitter fez? Né, mudou de State Affiliated Media para Government Funded Media. Tá? E aí depois mudou também aí sim é diferente, porque não é um veículo governamental, justamente. Mas agora mudou para Public Funded Media, ou seja, mídia fundada pelo público, né, por recursos públicos, que é o rótulo que vai ser usado na NPR e na BBC. Mas é aquela coisa, né, no dos outros é refresco, né? Estatal porque, são os outros. Exatamente isso. Tipo, por mais que você tenha produções legais da NPR ou da BBC, enfim, o que seja, são veículos ligados a governos. Né? A gente falou recentemente da BBC sofrendo pressões para demitir o Lineker, né? por pressões políticas. Né? Então, enfim, é o que você falou, estatal são os outros. Né? Também nos Estados Unidos, meu caro Matias, no programa passado a gente comentou dos 2 deputados negros do Tennessee, o Justin Jones e o Justin Pearson, que haviam sido caçados, né, pela Assembleia Legislativa por terem participado de um protesto, né, contra, né, a lei de armas do Estado. E agora, na última quarta-feira, dia 12, os 2 foram restituídos aos seus cargos, tá, pelo Conselho Legislativo do Tennessee. O Jones foi reconduzido na segunda-feira, dia 10, enquanto o Justin Pearson foi reconduzido ao cargo na quarta-feira, dia 12. Tá? Então, eles foram restaurados pelos conselhos dos seus distritos. Tá? Então, eles foram caçados pela Assembleia do Estado, porém a Assembleia dos seus distritos os reconduziu ao cargo como representante, né, de cada distrito. O Clarence Thomas, né, o juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos, continua aí em maus lençóis, já que a mesma ProPublica, né, aquela agência que revelou semana passada, né, que ele recebeu diversos mimos milionários do Harlan Crow, agora revelou que ele vendeu 3 propriedades para o mesmo magnata, tá, sem declaração, né, incluindo uma casa no estado da Geórgia, onde residia a mãe do Clarence Thomas, tá, e foram vendidos, né, ao magnata sem declaração. E o detalhe aqui, todo funcionário federal dos Estados Unidos tem que divulgar suas transações com valor superior a $1.000. Então, se o cara vende um imóvel, né, que vale mais de centenas de milhares de dólares, né, e não declara 3 deles para um grande fundador do partido que o indicou à Suprema Corte e de quem ele recebe muitos mimos, né, é uma situação um pouco suspeita aí, o seu Clarence Thomas. Não queria falar nada, não. O Donald Trump, essa semana, depois, por 7 horas, né, por conta ali dos seus processos em Nova York. Dos Estados Unidos, meu caro Matias, nós vamos para a Península Coreana,
tá, onde o governo da Coreia do Norte anunciou o teste do míssil balístico intercontinental, o Hwasong 18. E qual é a diferença? Poxa, Felipe, vocês vivem falando de teste nuclear na Coreia do Norte, teste de mísseis. É que esse foi um teste de um míssil com combustível sólido, tá? Qual é a diferença? O combustível líquido, ele tem uma performance melhor, ele consegue, né, ele é mais utilizado para grandes cargas. Então, quando vocês veem, né, por exemplo, os foguetes, né, os grandes foguetes lançando grandes cargas, muitas vezes você tem combustível líquido neles, tá? Você, na verdade, tem tanto combustível sólido quanto líquido, né? A diferença é que o combustível líquido, ele exige, tá, uma preparação maior para o lançamento, porque o combustível líquido, você não pode deixar o foguete ou o míssil abastecido com combustível líquido. Em compensação, você pode deixar ele abastecido com combustível sólido. Ele tem, como eu disse, ele tem uma menor performance, porém ele tem um melhor estado de prontidão. Então, o foguete comercial, o foguete da NASA, o foguete que vai lançar satélites, coisas assim, muitas vezes usa combustível líquido. Porém, os mísseis balísticos militares muitas vezes usam combustível sólido. Por quê? Porque ele pode ficar num estado de prontidão melhor, especialmente, tá, para políticas de resposta nuclear, né? Então, se você vai realizar o ataque primeiro, aí você abastece o seu míssil, né, com combustível líquido e ataca primeiro. Agora, o estado de prontidão para uma resposta nuclear normalmente exige o combustível sólido. Então, agora, o que isso significa? A Coreia do Norte domina mais um ciclo tecnológico, né, em relação à tecnologia de mísseis, e agora vai ter uma melhor capacidade de resposta nuclear. E vamos lembrar, especialmente para os nossos ouvintes mais novos, né? Por que a Coreia do Norte investe tanto no seu programa nuclear, no seu programa de mísseis estratégicos? É porque o Kim Jong-un é maluco, porque ele quer explodir o mundo, alguma coisa assim? Não, porque o nosso ouvinte, né, nosso ouvinte mais novo, nosso ouvinte mais antigo, enfim, se ele pensar em coisas ligadas à Península Coreana, ele vai pensar em muito mais coisas ligadas à Coreia do Sul, tá? Então vai pensar desde o K-pop, da maquiagem, enfim, do que for, até, por exemplo, a indústria tecnológica, a indústria de carros, enfim. Isso é um ótimo ilustrativo, né, do fato de que hoje a Coreia do Sul ela tem uma economia muito maior e uma presença global muito maior. Então, a Coreia do Norte, ela não tem hoje como competir com a Coreia do Sul nesses parâmetros, nesses ramos. Mas ela precisa ter pelo menos uma vantagem, pensando em um processo de reunificação e pensando também na manutenção, na garantia da sua independência frente ao eventual conflito. Qual vai ser essa vantagem, então? O setor de armas estratégicas, especialmente as armas nucleares. Então, olha só, a Coreia do Sul pode ser mais rica, a Coreia do Sul tem mais apoio diplomático, mas se a gente sentar na mesa de negociação para uma reunificação pacífica, a gente tem que ser ouvido porque nós temos armas nucleares. Ou então, os Estados Unidos, a Coreia do Sul, ou o Japão, quem for, vai pensar duas vezes antes de invadir a gente porque nós temos armas nucleares. E por aí vai. Da Península Coreana, meu caro Matias, nós vamos para a China. Tá? Começando pelo fato de que, né, a virada, né, da última semana para essa, o último final de semana, foi marcado por mais uma leva de exercícios militares chineses, né, perto da ilha de Taiwan. Né, no programa passado a gente falou, né, da presença do principal porta-aviões chinês nas águas perto de Taiwan. E durante o fim de semana, aviões da China, inclusive, realizaram simulações de ataque contra alvos em Taiwan, tá? E também utilizaram testes com munição viva, tá? Com munição ativa. Aí durante a semana, né, meu caro Matias, na segunda-feira, dia 10, né, nós tivemos a viralização, né, de um vídeo filmado no dia 28 de fevereiro do Dalai Lama, né, que é o chefe de Estado do Tibete no exílio, cometendo um ato grotesco,
é a melhor característica que eu posso colocar, né? Na qual ele está com um menino ali de mais ou menos 7 anos, 8 anos de idade, parece, e ele coloca a língua para fora, né, e fala para o menino chupar a língua dele, né? E aí depois foi, né, soltar uma nota, né, dizendo que sua santidade se pede desculpas ao menino, à sua família, né, dizendo que, enfim, era apenas uma situação de brincadeiras, né, inocentes mesmo perante as câmeras, né? Mas assim, você vai brincar com uma criança, você brinca de roubei o seu nariz, né? Sei lá, você não fala chupa a minha língua. Mas enfim. E por que eu estou comentando isso, né? Primeiro, né, pela repercussão da notícia, claro, né, uma notícia que merece a condenação, mas que esse tipo de... Né, tudo que envolve o Dalai Lama, vira e mexe, né, acaba sempre repercutindo bastante, e repercute muito aquela questão do Tibete, da dominação chinesa do Tibete, né, coisas faladas assim. E aí é sempre bom a gente recapitular de forma muito objetiva, algo que a gente já abordou aqui anos atrás de forma mais aprofundada, né, porque assim, toda vez que falam isso é o seguinte: ou o Dalai Lama é um baita cara legal, ele é um santo, ele é uma pessoa espiritualmente avançada, então os chineses malvados dominaram o Tibete. Ou então o Dalai Lama, né, e o regime tibetano até 1951 era um regime cruel, violento, feudal, e a China foi lá e libertou o Tibete, né? Deixando de lado essas duas perspectivas, é importante a gente lembrar duas coisas para os nossos ouvintes. Primeiro, o Tibete fazia parte da China até 1911. Quando tem a Revolução Republicana, nós temos ali um período de guerra civil na China, e o Tibete declara sua independência, que nunca foi reconhecida pela China. Então, quando a China, né, já após a vitória comunista na Revolução de 1949, né, na Guerra Civil e na Revolução Comunista de 1949, invade, entre aspas, né, o Tibete, na visão do governo chinês, está apenas restaurando um território que já fazia parte da China ao domínio chinês, tá? Ao território da China. E a gente já comentou esse assunto, por exemplo, na divergência fronteiriça entre China e Índia também. E a segunda questão é, o Tibete, tá, a região do platô tibetano, especialmente o Tibete chinês, consequentemente, né, porque o platô tibetano é uma referência geográfica, é extremamente importante do ponto de vista geopolítico. Tá? Nos últimos anos, a palavra geopolítica acabou até, né, se banalizando um pouco, né, mas geopolítica é justamente quando você coloca elementos da geografia, né, nesse cálculo. E por que eu estou falando que geopoliticamente o Tibete é muito importante? Porque no Tibete a nascente dos 3 principais rios da Ásia, tá? O Rio Amarelo e o Rio Yangtze, que correm integralmente pela China, né? E o Rio Mekong, cujo delta, né, vai ser no Vietnã, que é muito conhecido por conta do incidente, né, ligado à guerra do Vietnã e tal. Então, o Tibete, ele é importante pelo fato, né, de que ali estão as nascentes dos 3 principais rios da Ásia. Tá? Ou seja, é uma questão ligada à água, tá? Especialmente. Também hoje no Planalto tibetano é onde estão algumas das principais bases militares chinesas, especialmente de mísseis, tá? Porque é um local de difícil acesso, é um local em que é difícil você ter um ataque, né, de uma potência estrangeira, pela altitude, enfim. Então, é um local muito estratégico, deixando de lado qualquer coisa que alguém achar, não, porque o Dalai Lama ele é um santo e tudo mais. Não, o primeiro que, repito, o vídeo é grotesco, e segundo, não importa quem fosse o líder do Tibete, o Tibete ele é importante para a China por essas 2 outras questões. Tá? Enfim, ainda na China continental, meu caro Matias, a OMS afirmou que uma mulher chinesa faleceu essa semana no país, o primeiro caso de morte de um ser humano devido à gripe aviária H3N8. Tá? Ela foi detectada pela primeira vez em 2002 nos Estados Unidos, tá? E agora uma mulher chinesa na região de Guangdong, tá, faleceu devido a esse vírus, o primeiro caso de uma morte humana.
Aí vamos passar pela ilha de Taiwan, meu caro Matias, né? A província rebelde de Taiwan, ou a República da China, enfim, como preferirem, com duas notícias. Primeira delas, só de curiosidade, até porque muita gente, né, compartilhou e tal, a Força Aérea, né, de Taiwan divulgou, né, um novo patch, né, aquele bordado normalmente autocolante, né, mostrando um ursinho, tá, o urso negro de Formosa, né, que é um animal símbolo de Taiwan, socando um ursinho puff que está carregando ali como se fosse uma bandeira chinesa. Ursinho puff, né, que muita gente chama de ursinho pu, né, mas é puff, tá? Que é para ser uma representação, né, do Xi Jinping, tá? Devido a toda aquela questão, né, de que a imagem do ursinho puff teria sido censurada na China, enfim, tal. E o negócio se tornou um sucesso de vendas, tá? Muita gente comprando, inclusive muita gente nos Estados Unidos comprando para indiretamente dar dinheiro para a Força Aérea de Taiwan. E a segunda notícia, essa assim, muito mais importante, é que o vice-presidente de Taiwan, William Lai, foi nomeado o líder, né, do Partido Democrático Progressista. Consequentemente, ele certamente será o candidato presidencial para o ano que vem em Taiwan. E o que tem? Né? O William Lai, ele é muito vocal em relação à defesa da independência de Taiwan. Tá? Ele é a favor da declaração de independência de Taiwan, tá? Ou seja, abandonando a ideia de política de uma só China, né? Basicamente falando, olha, Taiwan se tornou uma outra sociedade, se tornou uma outra comunidade, uma outra organização política, declara sua independência, ou seja, o governo da China-Taiwan abre mão, digamos assim, de reivindicar, né, o seu papel como única China e de reivindicar o governo da China continental, mas ao mesmo tempo isso vai gerar, né, uma reação muito forte por conta da China-Pequim, já que é uma das suas províncias declarando independência. Nas Filipinas, tivemos os exercícios militares conjuntos entre Filipinas e Estados Unidos, os maiores exercícios militares conjuntos desde o fim da Guerra Fria, tá? Mobilizando mais de 17 mil militares justamente na região do Mar do Sul da China, né, nesse contexto aí de aumento de tensões entre China e Estados Unidos. Cruzamos o Pacífico, meu caro Matias, vamos para o Chile, onde foi aprovada a jornada de trabalho de 40 horas semanais, tá, uma diminuição progressiva nos próximos 5 anos, lembrando que 40 horas semanais é o que existe no Brasil, né, 5 dias com 8 horas de trabalho por dia, foi de 45 para 40, né, foi uma vitória do governo Boric, né, uma das poucas vitórias do governo Boric até aqui, é importante mencionar isso, né, o governo Boric sofreu uma série de derrotas em todos os últimos projetos. Lembrando que esse projeto é uma iniciativa do Partido Comunista, né, que hoje faz parte da base do governo, que estava tramitando no Congresso há 6 anos, ou seja, desde o segundo mandato da Michelle Bachelet, e cuja uma das representantes é a Camila Valerro, que é a atual secretária-geral do governo. E que a lei ela será implementada gradualmente durante o período de 5 anos. Isso, e outra questão interessante é que vai ter a possibilidade, né, da redistribuição das horas de trabalho para... Então você ter 3 dias de folga e 4 de trabalho. Tá? Então, dependendo, né, da distribuição, né, então se a pessoa trabalhar 10 horas por dia, ela pode trabalhar 4 dias e descansar 3. Tá? Do Chile, meu caro Matias, nós vamos para o Peru, né, começando pelo fato de que na terça-feira, dia 11, né, o governo peruano exigiu que o México entregue ao Peru a presidência pro tempore da Aliança do Pacífico, né? Aliança do Pacífico, que é o bloco econômico, né? Formado, né, por países do norte da América do Sul e pelo México, né? Unindo ali México, Colômbia, Peru
e o Equador, que, salvo engano, o Equador, né, se suspendeu, digamos assim, também reuniu Chile, né, e o Peru, né, exigiu a presidência pro tempore. Por quê? Né, porque o México, né, a transição, né, o México ocupa a presidência pro tempore, porém a sucessão ainda não foi oficializada, já que, né, o Peru está com essa crise política desde, basicamente, né, da tentativa de autogolpe do Pedro Castillo, e o México não reconhece, né, o governo da Dina Boluarte. Tá? Então, a transição não foi oficializada, porque o México não reconhece a Dina Boluarte e não quer, na visão do governo mexicano, né, legitimar o que eles consideram um golpe de Estado contra o Pedro Castillo. Também em relação ao Peru, né, o Daniel Urresti, né, que já foi candidato, né, à presidência do Peru, ele foi condenado a 12 anos de prisão pelo assassinato de um jornalista em 1988, né, o Urresti, que é um ex-oficial do Exército, né, ele teria sido parte, né, foi condenado, né, então ele foi parte do assassinato do Hugo Bustos, que na época estava investigando violações de direitos humanos no Peru, que naquela época, né, passava ali pelo auge do conflito, né, com o Sendero Luminoso do sul do país. Também no Peru, no departamento de Junín, no centro do país, foi assassinado o líder indígena Santiago Contoricón, da etnia Axaninca, ele que se opunha, né, à plantação de coca na selva de Junín, e por esse motivo teria sido assassinado, e o governo peruano ofereceu na última segunda-feira uma recompensa de $40 mil para quem entregue informações certas sobre os autores do assassinato dessa liderança indígena. Do Peru, meu caro Matias, nós vamos para o Equador, né, já que a comissão, né, da Assembleia Nacional, que avalia o possível impeachment do Guilherme Lasso, diminuiu de 3 crimes para 1 a acusação contra o Guilherme Lasso, ele que responderá agora apenas pelo crime de peculato, né, um crime que envolve a empresa Frota Petroleira Equatoriana, a Flopec, né, lembrando que ele também estava sendo acusado, né, de corrupção e tráfico de influência, num caso envolvendo familiares dele, inclusive. Né? Agora é ver se essa acusação vai ser formalizada e se, indo, né, para a Assembleia Nacional, o impeachment dele será aprovado. Né? São 137 assentos na Assembleia Nacional Equatoriana. O impeachment precisa de 92 votos. Tá? Se a gente pensar apenas nos partidos que fazem oposição aberta contra o Guilherme Lasso, são 87 votos. Tá? Então seriam necessários mais 5, porém vamos lembrar que mesmo os que não fazem oposição aberta contra ele, o Guilherme Lasso não tem mais basicamente aliados, né, no Equador. A gente falou, o governo dele se tornou um governo zumbi depois daquela derrota de 8-0 nos referendos e as derrotas nas eleições regionais. Do Equador, meu caro Matias, nós vamos para a Colômbia, começando pelo fato de que, infelizmente, né, um dos hipopótamos, né, dos 150 hipopótamos do Pablo Escobar, né, lembrando, Pablo Escobar importou 4 hipopótamos, né, para a Colômbia em 1980, porque ele tinha dinheiro sobrando, porque os Estados Unidos gostavam muito de cocaína, e esses 4 hipopótamos viraram 150. A gente falou um pouco disso recentemente, já pelo fato de que 75 dos animais, né, serão realocados, né, para outras regiões, incluindo, por exemplo, o México. E um desses hipopótamos causou, né, ele foi atropelado, causou um acidente de trânsito. O animal, infelizmente, faleceu, né? E 2 pessoas ficaram feridas também, com ferimentos leves, na verdade. Né? Então, infelizmente, uma notícia aí trágica envolvendo um dos animais. Também na Colômbia tivemos mais assassinatos de lideranças sociais,
começando pela quarta-feira passada, dia 12, no qual foram assassinados no departamento de Norte de Santander e também no corregimento de San Juan de Sumapaz, em Bogotá, duas lideranças, né? No primeiro caso, a Carolina Rodrigues, que fazia parte da comuna do município de São Caetano, que está na região metropolitana de Cúcuta, em Norte de Santander, próximo da fronteira com a Venezuela, e o líder campesino e artista musical Carlos Julio Tautiva, que foi atacado por homens armados no interior da sua residência na vereda de Lagunilla, no corregimento de San Juan de Sumapaz, próximo de Bogotá. Com essas duas vítimas, chegamos a 46 no ano de 2023, de acordo com o Instituto de Estudos para o Desenvolvimento da Paz, o INDEPAZ, e desde a assinatura dos tratados de paz com as Farc, são 1.455 líderes assassinados em toda a Colômbia. Só que esses números já estão desatualizados, porque no departamento de Cauca, ali na região do Pacífico, foram assassinados o casal Maria Cecília Seunu e Juan Hilário Banguera, que estavam desaparecidos, né, desde 31 de março, mas os seus restos mortais foram encontrados ontem, quinta-feira, dia 13. Né? Então chegamos próximo, né, de quase 50 líderes sociais assassinados na Colômbia em 2023, o que dá mais ou menos uma morte a cada 2 dias. Da Colômbia, meu caro Matias, nós vamos para El Salvador, né, já que o maior jornal do país, o El Faro, né, e que além de ser o maior jornal do país, faz, né, diversas críticas, né, ao Nayib Bukele. É o único com a linha editorial independente, né, dentre os veículos de grande circulação. Isso. E o jornal anunciou na última quinta-feira, dia 13, que vai deslocar a sua estrutura administrativa e jurídica para a Costa Rica, né? Afirmando que o desmantelamento da democracia e os ataques contra a liberdade de imprensa em El Salvador, né, ameaçam gravemente o funcionamento do jornal. Eu não dou 6 meses para o governo Nayib Bukele dizer que o El Faro é um agente estrangeiro e usar isso como justificativa jurídica para limitar ainda mais as operações do jornal. E deu no El Faro também, na última semana, a gente acabou... É uma versão de deu no New York Times, só que do Jorge Ben Salvador? Pois é. Na semana passada, mas a gente acabou não repercutindo, de que o coronel reformado do Exército Salvadorenho, Roberto Antônio Garay Saravia, foi detido na última semana em Nova Jersey, já que ele residia nos Estados Unidos desde 2004, mas havia escondido, né, documentos que provavam a participação dele no massacre de El Mozote, em dezembro de 1981, no qual militares assassinaram cerca de 1.000 civis no contexto da Guerra Civil Salvadorenha, que durou daquele ano até 1984. E, finalmente, no México, meu caro Matias, tivemos uma descoberta arqueológica, né, nessa semana, já que uma peça de pedra de cerca de 40 quilos, com 32 centímetros de diâmetro, foi encontrada, né, no sítio arqueológico de Chichén Itzá, na península de Yucatán, no que possivelmente é o primeiro placar, né, utilizado no famoso jogo de bola maia, né, aquele jogo que a gente não sabe direito, né, como funcionava. A gente tem ali vestígios arqueológicos e pictóricos que mostram, né, o jogo sendo jogado, né, e onde ele era jogado, né, mas a gente não sabe direito como ele funcionava, né, muito se fala ali das possibilidades rituais dele. Mas de sacrifício agora, também, né? Existem essas suposições. Né, exatamente. Né? Então, encontrar agora possivelmente o primeiro, né, objeto que era utilizado para manter
possivelmente, né, manter um placar do jogo, e pode ajudar a gente a desvendar ainda mais do que se tratava, como funcionava. Bem, uma notícia mais geral sobre a região, já que tivemos nessa semana, né, um encontro entre o secretário de Segurança Nacional dos Estados Unidos, o Alejandro Mayorkas, com os chanceleres de Panamá e Colômbia, respectivamente a Janaína Tehuane e o Álvaro Leyva, na cidade do Panamá, para discutir a questão da imigração a partir, né, do tampão de Darién, que é um ponto na fronteira entre Colômbia e Panamá, que inclusive é o único ponto das Américas que não tem conexão por estradas, né? É uma região bastante inóspita de floresta tropical, mas que tem tido um grande afluxo, né, de imigrantes por essa região. Calcula-se que cerca de 250 mil pessoas cruzaram essa selva no ano passado, o que seria um aumento de mais ou menos 100 mil em relação ao mesmo período no começo da década passada, sendo que 52 pessoas que fizeram esse trajeto em 2022 acabaram morrendo, né? Então, estão discutindo estratégias, né, para que exista um maior fluxo regular de imigração em direção aos Estados Unidos e que as pessoas não optem, né, aí pela selva de Darién.